Rosa, você foi a primeira diretora da Escola Irmã Gabriela. Quando é que vocês iniciaram esse trabalho lá da Escola Irmã Gabriela? Bom, eu cheguei aqui para conhecer Redenção em 72, janeiro de 72. Eu estava completando um ano de casado. Foi quando eu recebi o convite, eu recém-formada em pedagogia, curso normal e o quarto ano pedagógico. Aí eu fui convidada a cuidar da escola, que aí era o sonho do Luiz Vargas, a Irmã Gabriela. E assim foi, deu início, o Irmã Gabriela. Aí era eu como diretora e 4 professores. E quais, você lembra assim, quais eram os nomes dela, os nomes ou não? Lembro, vamos ver se eu consigo lembrar de todos. Eu nunca esqueci da Maria Briolândia, a Vivalda, a Ana Rosa e a Rosa, que hoje todo mundo chama ela de Rosa do Neves, né? Então, essas eram as 4 professoras e eu como diretora. E eu acumulava também o cargo, vamos assim dizer, palavreado de hoje, acumulava cargo de secretária, porque não tinha quem secretariava. E quem pagava essas professoras? E você? Nesse início, Redenção não era município de Conceição do Araguaia, né? Aqui era um vilarejo, né? Aí, então, entrou como a diretora paga pela Prefeitura de Conceição do Araguaia e 4 professores. E o cargo de secretária, porque eu tinha que ganhar, eu estava começando a minha vida, foi a Fazenda Guarapará. O Sr. João Delpino era o gerente e ele que fazia o pagamento, o valor do pagamento da secretária. A construção da escola, quem fez foi a Prefeitura de Conceição ou foram... Quem fez aquela construção? Não, a construção até onde eu sei, porque tem coisas que a gente não comentava, né? Mas eu via que tudo era uma iniciativa do Luiz Vargas e os assessores dele, né? Por exemplo, a parte de engenharia, apesar de que ela foi feita toda na madeira. Eu lembro que o prédio como um todo era um L, né? Com 4 salas de aula. Não tinha secretaria, a gente improvisava num canto de uma sala e era a dona Negrinha, a esposa do senhor Zé Pinta, que cuidava da limpeza. Todas as salas eram enceradas, era aquele brilho, sabe? Ela primava pelo asseio, cuidado. E cada sala, como era uma coisa que estava se montando, né, e os recursos pouco, a gente, por ideia do Luiz Vargas, foi dado o nome de pessoas de influência, como o senhor Amador Aguiar, que na época era o presidente do banco da Fundação Bradesco, né? Que nós chegamos ali na fazenda Bradesco, encontrar com ele e ele forneceu todas as carteiras da sala de aula para o dele. E assim então foi colocado em cada sala de aula, eu lembro bem de 2, que foi do senhor Amador Aguiar e o do senhor Limílio Antônio, que era chamado Machadinho, um senhor fazendeiro de São Miguel do Araguaia, que também já possuía terras aqui. Então eles ficaram só com os nomes das salas ou eles ajudavam também financeiramente a escola? Não, até onde eu sei, o que eles ajudaram foi com essa doação assim. Cada patrono de uma sala, né? Ele dava um pôster, que inclusive eu acredito que o Irmã Gabriela até hoje tem, os 4 pôster, que eu não lembro mais o nome dos outros 2, e tinha o do Amador Aguiar, o do Machadinho, e eles também faziam a doação das carteiras para aquela sala de aula que recebia o nome de cada um deles. E o pagamento dos professores era a Prefeitura de Conceição do Araguaia. E a Prefeitura nunca deixou de pagar ou teve alguma vez que quem pagou, arcou foram os fazendeiros? Primeiro eu quero recordar que no momento dessas 4 professoras e eu como diretora,
eu vi a grande necessidade de mais professores, porque 4 salas de aula não comportava, mesmo trabalhando em horários meio período, punha aquele do horário do almoço, não era só cedo e de tarde, tinha um horário intermediário, não era capaz de abranger todos os alunos que tinha. E a minha meta era não deixar ninguém fora da sala de aula. Então eu, com o apoio de quem aqui me dava apoio, que era os 2 médicos, o Dr. Giovanni, o Dr. Gerson Carra, o Luiz Vargas na época, né? E as pessoas mais influentes na época falavam a questão da gente colocar mais salas de aula. Aonde? Aí entra o X da questão. Teve um dia que eu pus uma sala de aula para funcionar numa salinha que tinha na cadeia, que é ali onde hoje está aquela casa do Getúlio, né? Ali na Independência. Ali era uma cadeia, tinha um ranchinho que era uma cadeia, que por sinal os alunos davam água para o preso com os canudinhos das canetas. Isso era coisa notória. Então, aonde eu vi um cômodo desocupado, se funcionava uma sala de aula. E eu ficava rodando esse perímetro, e aí a gente arrumou mais professora para esses lugares. Quem pagava? Aí entrou de novo a colaboração. Por exemplo, eu lembro muito bem que o hospital do Dr. Giovanni, que era o Hospital Nossa Senhora da Conceição, pagava 2 professoras. O doutor João Lanar, pela Fazenda Santa Teresa, pagava 2 professoras. O Ronaldo Assunção, que era Fazenda Chupeia, Sangapuitã, pagava mais 2 professoras. Só aí na minha mente eu tenho como 6 professoras, né? E ao passo que eu tive 8 nessa época, não estou me lembrando quem foram os outros 2. Ah, teve uma sim, que era o senhor Estevão, da máquina de arroz. Ele mais um companheiro, que eu não sei se foi o Getúlio ou se foi o Zé Arnaldo, meu irmão, que ajudou, juntou-se os 2 e pagava uma professora. E assim foi colocado. Nós tínhamos a diretora, uma secretária, que era eu mesma, e 8 professoras. Aliás, 12 professoras. E os alunos tudo em salas de aula. Aí veio a reforma do ensino. Aí eu fiquei sabendo dessa reforma, que eu tinha uma irmã em São Miguel do Araguaia, Maria Ivone Borges Franco, que era diretora de lá, e ela me passava várias informações. Conversando com o Dr. Giovanni, ele achou por bem que eu fosse para Goiânia, me informar desses detalhes, de como implantar essa reforma, que era uma reforma que foi quando acabou-se primário e ginásio, né? Sandra, você deve, que mexe toda a vida com escola, deve bem saber desse detalhe. E aí eu fui para Goiânia e o Giovanni me deu carta branca. Falou, dona Rosa, vá na gráfica, faça a impressão de todos os documentos, fichários era diferente, né? Então tinha o fichário já de 1ª ou 8ª série, porque aí também a gente começou a entrar no ginásio.